pessoal tá chateado com o Igor Torres, porque não pegou na bola, né? Entrou, mas não fez absolutamente nada. A Ponte melhorou, Edu, com as substituições, melhorou um pouco mais a intensidade, precisava de uma transição um pouco mais rápida, e acho que o Pintado também teve essa leitura, tentou ali mudar, tentou fazer algumas mexidas, mas está enfrentando um time, né, que estava cheio de problemas também, mas esse time do Criciúma aí já chegou a liderar a Série B. Estava em sexto, provavelmente vai subir um pouco na tabela agora, mas é um time bem treinado, um time organizado, né? Que sem dúvida não está jogando em casa. Olha a festa que o torcedor do Carvoeiro estava fazendo. Então, assim, é realmente complicado, não é fácil jogar lá. Nós estávamos falando sempre sobre isso. Agora, a Ponte saiu na frente, né? Saiu na frente. Poderia ter tido um pouco mais de organização no primeiro tempo. Eu acho que perdeu o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo demorou para se achar em campo, né? Apesar de ter feito o gol ali numa bobagem do zagueiro do Criciúma, um belo lance. O Eliel sempre acredita, né? Acreditou, foi lá e fez o gol. Mas, assim, depois estava muito desorganizado o posicionamento da Ponte, né? Eles não entenderam o que pretendia o Pintado. E aí depois, no segundo tempo, aparentemente melhorou. A Ponte tentou, mas aí enfrentou um time que tem uma solidez defensiva, que estava bem organizado, que estava bem posicionado e que dificultou as ações da Ponte. Você vê que penetração, assim, não teve absolutamente nada. Teve um chute ou outro de fora, uma bola parada ou outra, mas muito pouco. Edu, é claro que pelo resultado fica um gosto amargo na boca do Ponte Pretano, né? Esperava um pouco mais do time, eu também esperava. Esperava um pouco mais, sim. Saiu 1-0, né? Criou-se aquela expectativa. Poderia ter, inclusive, ter tido essa organização que eu estava dizendo, feito o segundo gol, ou tomado um e ser organizado, e depois de igual para igual, tentando aí um empate, tentar achar uma bola. Mas o Criciúma foi mais efetivo e, na minha opinião, Edu Pinheiro, ouvintes da Bandeirantes, mereceu o resultado. Para você, então, um grande abraço.